hierárquicas. Boa tarde, professora Fabiana, bem-vinda à webconference. Obrigada, Ieda. Muito bom estar aqui. Então, nós hoje, o tema da professora Fabiana no curso Balanço Existencial será princípio da restauração evolutiva, um estudo de caso. No caso, o estudo de caso pessoal dela. Então, professora Fabiana, comenta pra gente em que consiste o princípio da restauração evolutiva. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Valdemar, boa tarde aos próximos participantes, aos demais participantes. Bom, o princípio da restauração evolutiva é um conceito criado, na verdade apresentado pelo professor Laênio Loche como um verbete, até ele está disponível no site da Tertúlia, que consiste na anulação dos erros anticosmoéticos do passado por meio de compensações aos danos realizados a outras pessoas ou ao ambiente que cerca essa pessoa, né? Então, na verdade, é uma compensação de erros que cometemos no passado por meio de interprisões grupocármicas e que geralmente envolvem mais de uma pessoa, envolvem grupos de pessoas. É interessante que a abordagem que eu farei tem relação com o meu princípio de restauração evolutiva, que é na monarquia, que aí depois até a professora Ieda vai abordar um pouquinho isso comigo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porque geralmente o princípio de restauração evolutiva, ele é um recurso que nós podemos usar para conseguirmos compensar esses erros que envolveram muitas pessoas. Então, geralmente é um número grande de pessoas, não é uma ou duas consciências apenas. Professora Fabiana, pode nos dar um exemplo do princípio da restauração evolutiva para ficar mais claro, assim, para a gente pensar na prática, no dia a dia? Sim, nós temos uma divisão dentro do princípio de restauração evolutiva, que é a ação reversa ou a compensação dos danos evolutivos. Quando a gente fala em ação reversa, uma maneira que nós podemos utilizar para resgatar, né, para compensar esses danos que fizemos no passado, é que a gente assuma uma postura hoje, uma atividade hoje, que seja oposta aos erros que cometemos no passado. Então, um exemplo que a professora Ieda pediu. Um médico, hoje, nessa vida, mas que numa vida passada ele prejudicou e matou muitas pessoas. Então, um exemplo bem clássico por exemplo, uma pessoa que matou por meio de abortos, por exemplo. Um médico até que possa ter cometido muitos abortos. Vem numa vida atual e é um médico obstetra, por exemplo. Então, ele faz uma ação reversa, oposta ao erro que ele cometeu no passado. Então, esse é um tipo. A compensação dos danos evolutivos é quando existe uma compensação dos danos daquela interprisão de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, e nem sempre reversa, oposta ao que foi feito, mas que tenha relação, claro, com aquele fato do passado. Por exemplo, uma pessoa que na sua interprisão destruiu o meio ambiente de várias maneiras. Então, nessa vida, não é que ele vai apenas devolver, compensar essa ação errada, ajudando e corrigindo o meio ambiente. Não, ele vai trabalhar em prol de mudanças de comportamento com mais pessoas. Então, ele vai tentar compensar esses danos. Ele vai tentar, além de reverter esse processo do passado, ele compensa isso. Então, por meio, por exemplo, de medidas de prevenção, políticas públicas, qualquer medida, exatamente, que remeta, então, a essa compensação maior. Certo, então seriam duas situações, o princípio da restauração evolutiva, a ação reversa, tipo, uma pessoa que praticou muitos abortos numa outra vida, auxiliou, enfim, alguma coisa assim, e nessa, por exemplo, é um médico obstetra que auxilia no parto de várias crianças. Então, antes ele estava matando e agora ele está auxiliando no nascimento. Então, é diretamente. Isso. E o da compensação dos danos, não necessariamente ele vai atuar, tipo, se ele fez um desmatamento, ele vai estar plantando árvores. E sim, ele pode estar engajado num ativismo político em prol ao meio ambiente, pode estar relacionado a medidas para desenvolver políticas públicas, uma ONG, alguma coisa assim, não é? Isso mesmo. É uma tentativa de compensar os danos
que eu entendo assim, quando a gente fala de uma ação reversa, que é algo diametralmente oposta, né? Então a gente está falando de eu fiz aquilo e eu vou fazer, se eu ensinei uma coisa errada, eu vou ensinar o oposto, né? É uma ação reversa. A compensação dos danos, eu vou tentar fazer algo que compense, eu vou devolver também isso para a sociedade atual. Então, assim, se eu te prejudiquei de alguma maneira numa vida passada, eu posso tentar te curar, mas eu posso tentar te compensar. Essa compensação que acaba sendo um pouco diferenciada, né? Também está relacionado ao princípio da restauração evolutiva. Isso. O Guilherme, boa tarde, Guilherme. Nós estamos hoje aqui numa web relacionada à semana da Maxi ProEx Grupal. O curso Balanço Existencial. A professora Fabiana Carvalho está sendo entrevistada por mim, sou Ieda, professora da Apex também, e nós estamos falando sobre o tema que ela vai abordar no curso Balanço Existencial, que é Princípio da Restauração Evolutiva, um estudo de caso. Então, nós estamos aqui conversando a respeito do princípio da restauração evolutiva. No caso, no balanço, a professora Fabiana Carvalho vai expor a casuística dela, o estudo de caso, e vai hoje aqui nos falar um pouco a respeito desse estudo de caso dela. Certo? Entendido, Guilherme? Tanto o Guilherme quanto o Valdemar, que estão presentes nesse momento online, podem nos enviar perguntas para a professora Fabiana aqui, que a gente vai acompanhando no chat as perguntas e vai passando para a professora Fabiana responder. Professora Fabiana, um dos tópicos aqui da sua apresentação no curso Balanço Existencial fala da questão do autodiagnóstico por meio do temperamento. Você pode comentar para a gente assim, de que maneira o temperamento ele pode apontar indícios para a gente conseguir fazer um autodiagnóstico de alguma questão nossa do passado? Pode até, se for possível, comentar um pouquinho sobre a tua casuística mesmo, ou de outras pessoas que você conhece também, que já tem um pouco mais essa autopesquisa avançada. Bom, quando eu coloco aqui na palestra sobre uma maneira de que nós possamos identificar, fazer um autodiagnóstico mesmo sobre nós mesmos, por meio do temperamento, eu quero me referir a que a gente possa identificar nos nossos traços pessoais, que envolvem trafores, trafares, não só isso, mas também todo a nossa contextualização de vida, né? Então tudo que aconteceu na nossa vida pode ser analisado. Então você pode fazer um autodiagnóstico analisando as suas preferências, analisando os seus traços pessoais, como você reagia quando criança, né? E aí vou agora começar a trazer para mim, como eu reagia desde a minha infância, adolescência, adultidade, e como que eu consegui, por meio dessa análise temperamental, do meu temperamento, eu consegui fazer uma linha condutora que me levou para o estudo da monarquia, que aí é aquele contraponto que eu sempre faço em relação ao princípio da restauração evolutiva. No meu caso, eu acho que tem muito a ver com monarquia. A minha linha profissional é a área da saúde. Eu acho que ela também tem a ver com o princípio de restauração evolutiva no meu caso, e que também, para mim, tem relação com a monarquia. Então, eu consegui, através assim, dessa análise do autodiagnóstico, identificar os meus padrões de resposta, o meu padrão de temperamento, como que eu reajo a todas os, digamos, obstáculos, como que eu funciono. Então eu fiz isso tentando identificar como que é o meu funcionamento, analisando então o meu temperamento, e eu acho que as pessoas usam um pouco isso para o estudo no caso aqui de restauração evolutiva, ou até mesmo de serexologia. Eu acho que hoje começa a estar um pouco mais em função da consecutivos. Exato. Essa análise do temperamento, né? E a gente pode cada vez mais aprofundar e entender melhor como é o nosso funcionamento, podendo fazer links com grupos do passado, com a serexologia, também tentando identificar a nossa
o nosso entorno, né? Então, quem são nossos amigos, quem são nossos familiares, quais são os grupos pelos quais passamos. Muitas vezes a gente pode ter um grupo específico que seja mais marcante, um grupo evolutivo, né? Então a gente pode falar aí de religião, de política, de monarquia. Muitas vezes a pessoa não tem uma identidade tão marcante em relação a um grupo em específico, mas quando nós conseguimos ter um fio de meada que nos mostre, olha, você fez parte mais de uma vez, mais de uma vida em determinado grupo, você consegue ter um link até do princípio da restauração evolutiva e do público-alvo muito maior. E eu fiz isso por meio do temperamento, eu fiz esse autodiagnóstico por meio do meu temperamento. Então, essa questão do temperamento é uma série de características que você apresenta ao longo da tua vida, que na verdade elas vão se repetindo desde a tua infância, adolescência, adultidade, maturidade, elas vão se repetindo. Aí a gente precisa ter esse olhar voltado para entender essas características que formam, né, na verdade, a nossa personalidade, nosso temperamento. Então, o que a gente precisa é ter um olhar mais cuidadoso, mais atento, no sentido cuidadoso de ter mais atenção para isso, para conseguir perceber. Porque, na verdade, muitas vezes, às vezes, algumas pessoas nos sinalizam algumas coisas. Só que se a gente não pega essa informação, no sentido de fazer uma anotação, de estar com esse olhar mais atento, a gente passa pela gente as informações e a gente não liga uma coisa com a outra. Isso mesmo. Então, na medida que a gente for aprofundando na autopesquisa, a gente vai conseguindo entender melhor as nossas ações e a que grupos estão relacionados. Isso. E só um complemento que acho que é importante, o meu temperamento de hoje, muito provavelmente foi o meu temperamento da vida passada, da outra, porque por mais que a gente mude, o temperamento é a última instância, eu acho, na minha percepção, de mudança. Então, como para mim essa vida atual, ela é uma vida de mais mudanças galopantes, assim, que a gente está identificando com mais precisão e que estamos nos esforçando talvez um pouco mais, até porque tenhamos passado por um curso intermissivo recentemente, se eu identifico esse temperamento da minha infância, dos primeiros anos que eu consiga me lembrar até o momento de hoje, muito provavelmente eu vou ter uma análise das vidas passadas, que aí a gente pode ter mais relações, não só uma, mas dos grupos. Para mim, o que mais vale, aí cada um tem a sua preferência, é a identificação do grupo. Embora, claro, que a gente queira saber quem fomos, né? Eu fui fulano de tal, a ciclana de tal. É importante, em primeiro lugar, na minha opinião, que a gente entenda que grupo fizemos parte. Porque, volto mais uma vez a falar, o nosso público-alvo possivelmente estará nesse grupo, porque as interprisões que começaram com esse grupo, mesmo que eu não esteja vinculada a ele nessa vida diretamente, é a partir dessa vida que eu vou fazer essa restauração. Porque se eu estou aqui, eu não sou uma serenona, eu ainda estou saindo do processo lá daquelas fases da interprisão, então é muito possível que eu ainda não tenha atendido esse público-alvo mais específico, mais pontual. Então é interessante a gente lembrar que eu vou, a partir do temperamento dessa vida, porque é o que eu tenho mais contato, é o que eu tenho mais acesso, eu vou conseguir identificar o meu temperamento das vidas passadas, especialmente a fim de localizar um grupo no qual eu fiz parte, que eu possa ter as maiores interprisões, ou a maior interprisão que eu hoje tenho que trabalhar em cima. E aí, só reforçando o que a Ieda falou, que eu acho que é muito importante também, é a questão de que tudo é importante. Desde um feedback de uma pessoa, desde uma anotação, eu fui num curso e lá aconteceu determinado fenômeno, alguém me falou uma coisa, anota. Porque isso vai depois te dar um conjunto de informações que, se isoladas, não vão te dizer muita coisa, mas quando elas estão agrupadas, vão te dar informações mais
mais profundas. É que a gente recebe, na verdade, todos os dias, se a gente estiver bem atenta para reconhecer, várias informações que muitas vezes elas estão soltas, a gente não percebe tanto sentido nelas, mas é como se fossem peças de quebra-cabeça. Então você vai guardando aquela pecinha, no outro momento tu relaciona com uma outra e consegue fazer alguns encaixes e ter um entendimento daquele contexto, daquela situação. E a professora Fabiana, aqui você remete à questão do não ser, é importante, claro, todo mundo quer saber quem foi numa vida passada, mas no teu caso me parece que foi muito mais importante ter o reconhecimento do grupo, com certeza. Porque esse que através do grupo tu teve um reconhecimento do público-alvo assistencial. Isso. Fazendo esse gancho já com o público-alvo, quando a gente fala em entendimento de grupo, e eu concordo plenamente com isso que a Ieda falou, claro que a gente quer saber quem foi. Mas, de fato, o que vai mudar em saber quem eu fui ou de que grupo eu pertenci, é mais importante eu saber que tipo de grupo que eu estou vinculada, para que eu possa identificar o público-alvo, mesmo que eu não tenha uma precisão, digamos assim, se eu fui o fulano A, B ou C, para mim hoje interessa menos saber quem eu fui, porque quando eu vou devolver e fazer a restauração evolutiva, eu não necessariamente vou fazer para o fulano A, B ou C exclusivamente. Sim, primeiro ponto. Isso vai ter que acontecer um dia, e geralmente o núcleo da interprisão, que eu imagino, ele vai sendo trabalhado do público-alvo de fora para dentro. Então a gente vai pela periferia até chegar no público mais importante, que é aquele público que está diretamente envolvido. Sim. Tem aquele grupo indiretamente envolvido. Sim. Então no momento que a gente identifica o grupo, pelo menos você sabe que tem que fazer uma assistência daquele porte. Você sabe mais ou menos, você vai tateando, olha, eu gosto disso, me interesso por aquilo, e aí você vai direcionando para aquele grupo. Agora, quando você identifica, eu fui tal pessoa, eu consigo sim, talvez conhecendo um pouco da história daquela personalidade, ou por autorretrocognições, identificar alguns processos individuais ali daquele processo. Individuais não, mas alguns processos mais específicos, aí eu consigo direcionar e atender aquele público-alvo mais especificamente. Mas para um primeiro momento, e no momento que eu estou, o grupo é muito mais importante do que saber de uma vida específica. Né? Então, acho que é importante a gente sinalizar isso, porque, de modo geral, a maioria das pessoas elas têm muito interesse em saber quem foi numa vida passada. Então, vamos ampliar esse leque de que, em vez de pensar diretamente em identificar quem foi, identificar o grupo também. Porque, às vezes, a gente nunca pensa nessa história do grupo. E aí você pode ter vários indícios em relação a isso. Temos uma pergunta aqui do Guilherme. Professora Fabiana, você dividiu esse autodiagnóstico por meio do temperamento em relações sociais e PSNs quando se está sozinha? Ou esses aspectos foram trabalhados de forma integrada? Na verdade, eu seleciono realmente por categorias. Essas categorias envolvem relações sociais. Acho que foi bem pertinente essa colocação, porque as relações sociais hoje, eu acho que são uma ótima maneira de a gente identificar o nosso passado, porque geralmente por afinidade nós nos aproximamos de pessoas que têm relação com o nosso passado, e afinidade eu falo também até aquela sensação de rechaço quando a gente encontra uma pessoa, que daí não é afinidade, mas é uma reatividade ao encontro com determinada pessoa. Então, essas relações sociais eu divido. As relações sociais referentes à família nuclear, que são aquelas relações mais impostas, né? Porque, na verdade, a gente nasce naquela família com aqueles familiares e não temos opções de escolha. Então, isso para mim é muito significativo. E eu demorei muito para entender esse processo. Porque às vezes a gente parece que eu não tenho nada a ver com essas pessoas. E na verdade você tem tudo a ver com essas pessoas e você precisa se reconciliar com essas pessoas. A gente não está fora de um contexto e caiu de paraquedas numa família. Isso para mim não existe.
E a outra parte de relações sociais são as amizades e as pessoas, os encontros de destino que fazemos ao longo da nossa vida. Então, desde aquela pessoa que você encontra por acaso e que você tem uma grande afinidade, aquele local do trabalho que você vai e encontra um grupo de pessoas que você se relaciona. Então, todas as relações sociais eu levei muito em consideração porque eu consigo ver como eu manifesto o meu temperamento em contato com um fulano, o A, o B e o C, por exemplo. Então, de acordo com a forma com que eu reajo nas relações sociais, eu também consigo fazer esse autodiagnóstico. E em relação aos pensenes, quando estou sozinha, não é só quando estou sozinha. Tudo que eu penso, tudo que eu percebo de pensamentos na hora que eu estou também nas relações sociais, eu também analiso. Não que eu fique fazendo isso o tempo inteiro, mas eu por determinados momentos eu faço isso. Essa organização eu tenho bem clara. Então, é como se fosse um balanço. A gente está aqui falando do balanço existencial, mas são balanços que eu faço de tempos em tempos. Esses balanços me permitiram hoje ver que o quanto que eu evoluí em alguns aspectos, quanto que eu estou, às vezes, estagnada em outros, mas pelo menos eu estou identificando e tentando fazer mudanças. Mas em relação ao autodiagnóstico e ao meu temperamento nesses momentos, quando eu estou sozinha, quando eu estou refletindo, eu reflito muito. É um trafor que eu tenho de autorreflexão. Essas reflexões que eu faço, eu também tento analisar os meus pensenes e identificar o meu temperamento, mas eu sempre faço isso voltada a alguma situação. Então, se eu estou sozinha e não estou me sentindo bem, por que eu não estou me sentindo bem? Por que eu estou com esses pensenes? Ou se eu estou sozinha e estou me sentindo super bem. Eu quero estar sozinha, eu não quero estar com ninguém. Aí sim eu faço uma análise pensênica para tentar entender. Mas geralmente eu faço isso depois que aquele fato ou que aquela situação aconteceu. Hoje eu ainda não consigo, durante o processo, identificar 100% o que está acontecendo. Claro. Eu não consigo fazer aquele sobrepairamento que alguns professores, algumas pessoas conseguem fazer. Sim. Que é estar num momento, às vezes, até de assédio mesmo, e tá assim, olha, eu estou sentindo que eu estou assediada. Não, eu me sinto, às vezes, com algum desconforto, e cada vez mais eu estou tentando achar estratégias para identificar melhor esse momento e saber, olha, esse momento eu não estou bem, pode estar com algum contato extrafísico mais negativo. Só que não é fácil fazer isso. Agora, conhecendo o seu temperamento, conhecendo você, o autoconhecimento, menos influência negativa você vai ter, mas não significa que não acontecerá mais, né? Claro, com certeza. Até porque eu não sou desperta. Então, quanto mais consciente e lúcida a gente estiver dessas situações, exato, melhor é para a gente tomar as decisões e ter as percepções para conseguir ir em frente, né? Em relação, professora Fabiana, ao seu público-alvo assistencial, você avaliou todas essas coisas que você comentou? Teve alguma coisa além disso que te auxiliou nessa identificação do teu público-alvo? Sim, eu acho que a minha profissão já me deu um direcionamento interessante a respeito do público-alvo. E eu fiz a escolha profissional muito cedo. Na verdade, eu sempre quis a área da saúde. Eu tive algumas dúvidas em relação a qual curso seguir, mas eu defini fazer fisioterapia, mas eu sempre tive como ideia inata a área da saúde. Para mim, assim, foi muito claro isso. E então, assim, eu acho que na Proexis, na definição da nossa programação existencial, nós já nascemos, quem tem curso intermissivo, já nasce com essa ideia inata de que linha assistencial Sim. seguir. E no meu caso foi a área da saúde.
Dentro da área da saúde, né, na fisioterapia, eu fui para a linha de tratamento de dor. Então, eu também sou acupunturista, eu também fui para a linha de pesquisa em tratamento de dor. Eu tenho uma hipótese de que a minha linha de público-alvo envolve essa questão de sofrimento físico por ação reversa. Uhum. Então, de alguma maneira, direta ou indiretamente, eu provoquei alguma coisa numa vida passada envolvendo sofrimento físico, emocional, eu não sei ainda assim precisar muito, mas para mim tem a ver com dor, porque eu sempre tive interesse em pesquisa de dor. E é uma coisa assim que, embora a fisioterapia, sei lá, 90% seja a busca para tratamentos que diminuam a dor, eu sempre me atraiu demais isso desde o início. E eu sempre tive portas abertas. Isso é outro ponto que eu também identifico. Aportes que envolveram envolveram situações em que eu pude me aprofundar nessas linhas de atuação. Então, eu hoje faço um doutorado que tem envolvimento com tratamento de dor crônica. Então, tudo foi muito aberto, tudo foi muito assim, fácil para entrar. Não que seja fácil entrar, eu me dediquei para entrar, mas ao mesmo tempo eu tive muitos aportes para conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, isso para mim é um indicador. E a questão no momento que eu descobri que eu tinha uma relação mais profunda com a monarquia, esse mais profunda que eu falo é de várias vidas, e envolvendo estar atolado até o pescoço, digamos assim, estar muito envolvida mesmo na monarquia. Desde que eu então descobri isso, eu me dediquei dentro da Conscienciologia também a trabalhar com essa restauração, que então assistindo vítimas do passado que tem relação com monarquia, mais extrafísicas, né? Intrafísicas a gente ajuda, eu acho que o concurso da monarquia, de reciclagem das posturas monárquicas, ajudam muito, eu acho que tem um auxílio intrafísico, mas para mim o mais sério é a questão extrafísica. O quanto que a gente consegue fazer uma assistência àquelas consciências que ainda estão naquele passado da monarquia. Ajudar a resgatá-las, né, para que sejam possíveis alunos de curso intermissivos e ter uma reciclagem, né, uma renovação. Porque assim, só um fechamento disso que a Ieda está falando é a questão de que, para mim, a gente não evolui se não atende aquele público-alvo que ficou para trás. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui querendo caminhar, queremos evoluir, queremos melhorar. Mas se eu deixei uma turma lá atrás, que fui eu que prejudiquei, que fui eu que de alguma maneira criei essa interprisão, não que eu tenha criado isso sozinho, mas eu participei dessa interprisão, se eu não trabalhar com isso ativamente, eu vou chegar a um ponto que eu não vou conseguir mais ir para frente. Porque eu vou me melhorar, eu vou estar melhor, mas eu nunca estarei completa. Eu sempre falo que, para mim, gente, quando eu descobri que um grupo ficou para trás e que eu tenho uma relação e que eu posso ter prejudicado de maneiras que eu nem tenho noção, mas que essas pessoas estão lá atrás sofrendo como se fosse aquele ano, sei lá, 1.700, 1.500, a pessoa ainda está lá. E eu tô aqui, como que eu vou ficar bem? Como que eu vou querer, enfim, pensar em evoluir sem fazer algum movimento de buscar essas pessoas, de ajudar, de resgatar, de restaurar? Então, para mim, isso é extremamente importante, muito importante. Professora Fabiana, temos duas perguntas aqui. O Guilherme nos pergunta quais categorias você utilizou além de relações sociais. Que você elencou dentro das relações sociais, do familiar, do trabalho, amizades, nananã. E depois disso, pensei nisso quando está sozinha ou mesmo quando está nas relações. Eu categorizei, faltou falar das relações sociais, a questão de dupla também, tá? Que eu não classifico tanto quanto relações sociais, embora seja. Eu classifico a dupla como relações sociais, ou pode até ser uma categoria em separado. A dupla evolutiva,
ou os relacionamentos afetivos que você teve, né, na sua vida. Acho que é bem importante também você ver como você reage nessas relações, tá? É uma categoria que eu acho também importante. Outra categoria é a questão de trabalho, que eu já falei um pouquinho em relação a isso. Quais são as suas preferências em relação à atividade laboral? Ou você não tem preferências por atividade laboral? Tem pessoas, por exemplo, que falam, eu não gosto de trabalhar. É um traço que eu tenho, e isso é um traço que também é muito frequente na monarquia. A pessoa que tem dificuldade em ter um trabalho remunerado. Ou porque ela acha que isso é inferior, que eu já ouvi muitas pessoas falando isso, ou porque ela não gosta de servir ninguém. E geralmente, um trabalho intrafísico, ele tem um propósito de relação com alguém, né? Ou é um cliente, ou é um paciente, ou enfim, sempre tem algum tipo de relação. Mesmo que a pessoa trabalhe ali na frente de um computador, ela vai se relacionar em alguns momentos com outras pessoas. Então, eu analiso essa parte também de categoria, né? De trabalho. Eu gosto de relacionar as épocas da minha vida, as fases da minha vida. Então, na infância, eu separo a categoria infância e eu tento relacionar isso com a família, com os amigos, como eu falei antes ali, as relações sociais, e desde a forma como que você lida com os seus objetos, por exemplo. Tá? Então, como que eu lidava com os meus brinquedos, como que eu lidava com os meus materiais de escola, como que eu funcionava na escola. Então, todas essas categorias, para mim, são infinitas. Você pode fazer da maneira que você achar mais adequado. Mas eu separei pensando em fases e dividindo nas categorias que envolvem, então, relação social, que são pessoas, dupla, a questão do trabalho, a questão de estudo, de amizade, tá nas relações sociais. A questão de compras também, de gastos, né? Como que você gasta o seu dinheiro. Então, a parte financeira, eu também analiso como categoria. A questão de lazer, eu também analiso como categoria. Enfim, tentando identificar o que eu faço nas minhas horas livres, né? Se eu tenho um momento de lazer, que tipos de hobby eu tenho. Então, tudo isso eu analiso para identificar analiso o meu temperamento nessas categorias para chegar no meu autodiagnóstico. Tá? É importante a gente sempre, nesses momentos de curso, eu percebo que a gente tem mais como fazer as comparações, que a gente vê as apresentações, né? Sim, é verdade. Porque às vezes uma coisa que a gente faz, a gente acha que aquilo ali é uma coisa super natural, ou que todo mundo faça. Não. E na medida que a gente observa na apresentação de uma outra pessoa, ou está conversando com a outra pessoa, a gente vê que realmente aquilo nos caracteriza muito, às vezes de uma forma muito especial. Porque não é comum para todos os outros, ou as pessoas não têm aquela preferência, pensam de uma outra forma totalmente diferente sobre um determinado assunto, e aquilo pode te trazer uma informação muito importante a teu respeito, né? Exatamente. O Valdemar pergunta aqui, quais seriam em geral os traços característicos associados às antigas monarquias? Uau, vários. Vamos dizer alguns, nós vamos deixar o convite para o Valdemar participar do curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que ele aborda muito bem o perfil das monarquias, né? Mas vamos lá, professora, diga alguns pro Valdemar ali. Então, tem vários. Desde egocentrismo, que eu acho que é um dos principais. Então, a pessoa que pensa nela mesma, ela não está nem aí para os outros. Às vezes é sutil, então acho que é importante que a gente perceba sutilezas, porque num primeiro momento, às vezes, a gente diz, não, eu não sou egocêntrico, ou eu não sou uma pessoa, sei lá, supérflua, arrogante, não sou. Mas geralmente, hoje nós temos traços mais sutis que no passado, até porque a gente dissimula um pouco mais esses traços.
Já falo do lado bom, Valdemar, tem lado bom, tá? Nada é só ruim ou só bom, né? Então a gente tem realmente uma parte boa e uma parte ruim. Então, em relação aos traços ali, arrogância, egocentrismo, a pessoa então supérflua, ela só vai, né, no raso, tem a soberba, tem a luxúria, né, a questão toda assim da promiscuidade. Que mais, Ieda? Gente, me faltou agora. Egocentrismo é o principal, tá? Esse aí é o principal. A dissimulação é minha linha de pesquisa dentro da monarquia, porque eu vejo isso na prática, né? O quanto a gente ainda traz desses traços até hoje e que às vezes a gente tenta dar uma escondida nesses traços, que é o que eu estava falando antes, é a sutileza, a identificação dessas questões aí da sutileza. A questão do trabalho, geralmente, não quero generalizar nada aqui em relação a esse tema, mas geralmente as pessoas que foram da monarquia, elas também têm uma dificuldade em relação ao trabalho intrafísico. Então, como eu falei antes, às vezes de ter uma dificuldade de trabalhar realmente, de não se submeter né? Não ter essa necessidade ou achar ruim realmente. Tem pessoas que acham ruim. Eu estava pensando agora, desculpa, Fabiana, te cortando um pouco, fiquei pensando agora assim no dia a dia, né? Por exemplo, não sei vocês aí, Valdemar e Guilherme, se vocês são voluntários de alguma instituição e tal. Mas às vezes as sutilezas, né, que a professora Fabiana comentou. Às vezes você está organizando um evento e aí você pede para um colega teu pegar a vassoura e varrer um espaço ali. A pessoa se sente ofendida com aquela tua solicitação, mas é uma coisa assim que tu está distribuindo tarefa, você também está envolvido com uma outra coisa, e a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer qualquer outra coisa, mesmo essa coisa de arrastar cadeira, varrer, não sei o que, ela já fica meio assim para secar o chão, se virou alguma coisa ali, porque dentro do voluntariado, muitas vezes, você faz de tudo, né? Então eu me lembro quando a gente mudou de instituição lá em Porto Alegre, a Fabiana e eu, a gente é de Porto Alegre, então era todo mundo lavando, limpando, organizando e tal, e aí você começa a observar nisso, quando a pessoa meio faz corpo mole, meio que se nega, é uma sutileza ali, ela faz de conta que não te ouviu, vai fazer outra coisa. Nessas coisas assim também, que são simples do dia a dia, a gente já começa a perceber indícios e às vezes a abertura que a pessoa dá, até a gente brinca, né? Ô príncipe, ô rainha, rei, não sei o quê. Mas a ideia de tudo isso é realmente que a gente consiga, né? Até essa ideia do curso da reciclagem das posturas monárquicas, é conseguir fazer essa reciclagem desses traços, que alguns a gente já comentou aqui, para que você supere isso, porque na medida que tu supera esses traços, você vai estar num outro patamar evolutivo, né? Você deu uma caminhada, um passo à frente aí na evolução. Isso. Deixa eu só terminar aqui de responder para o Valdemar do lado bom. Isso. Então, eu identifico muito a questão de força presencial, de comunicabilidade, se a gente pensar na monarquia como uma vitrine, né? Então existia todo um espetáculo por trás daquele processo. Mas algumas coisas desse processo você aprendeu a fazer. Então quem esteve lá, aprendeu, ou aquilo marcou, enfim, às vezes é uma vida só, mas é uma vida marcante. E a questão de força presencial eu acho que é uma dos pontos principais. Sim. E a questão da intelectualidade, porque se a gente pensar que numa época que não existia uma distribuição de conhecimento como existe hoje, então era muito elitizado realmente a questão de aprender a ler, de ter acesso à aprendizagem de uma maneira assim mais petit comité, né, como era feito, também faz parte. Então, essa questão de cultura, assim, mesmo sendo naquela época, é o modus operandi de um funcionamento, que é, para mim, resumido como intelectualidade. A outra questão que eu acho também é uma possibilidade de assistência. Eu falo possibilidade porque não significa que
era feita assistência. Sim. Mas, tendo dinheiro, tendo Exato. posição social, as pessoas que quiseram fazer assistência conseguiram fazer alguma coisa. Mesmo sendo pouco, mesmo, enfim, podendo ser muito maior, e mesmo existindo uma discrepância social que é inadmissível, não estou em nenhum momento aqui defendendo a monarquia, é indefensável. Era um regimento ruim. Mas embora existisse isso, ainda assim tinha uma possibilidade de assistência que algumas pessoas fizeram. Mas para mim a questão da força presencial e a intelectualidade são importantes. Que a gente observa, assim, algumas pessoas, a postura física, Isso. Também nos talheres, a mesa, né? Educação, a gente percebe muito essa questão que é muito refinamento. nato da pessoa em relação a isso, né? Dependendo até de qual foi o meio que ela viveu, né? Nessa existência, não justifica ela ter Exato. todo aquele comportamento à mesa, a forma com os talheres, a postura e tudo mais. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, da minha avó. Diga. A minha avó tem 94 anos. Ela nasceu na roça, ela teve muitas dificuldades econômicas, familiares, enfim, muita mesmo. E a minha avó é uma das pessoas da monarquia que eu reconheço. Uhum. E assim, a gente não se dava 100% bem, era aquela relação um pouquinho mais tumultuada. Uhum. Mas ela é uma pessoa assim, ela dependendo do presente que ela recebia, ela não aceitava o presente. Sério? Ela não aceitava, porque era um presente que ela considerava inferior. Sério? Era um presente de uma loja, não vou nem citar os nomes, mas popular. Se é uma loja popular, ela não recebia, ela olhava e dizia assim, uma blusa dessa loja eu não quero. Gente. Mas a minha avó morou praticamente numa favela. Então assim, você para pensar, olha os traços, Verdade. a arrogância, Uhum. a questão de vaidade, Sim. né, assim, que existia também, mas no caso dela maior era a arrogância e orgulho, olha, mais um traço de temperamento monárquico. Enfim, era inato dela. E assim virava piada na família, porque Sim. a gente brincava, como assim? Não aceita nem o uso dessa loja. Exato. A roupa dessa loja e a gente dá porque Claro. a gente gosta, enfim. usa, acha bom. E então assim esse é um exemplo que eu acho importante para vocês entenderem como eu também fiz análise da categoria. Então as relações sociais, Sim. como que eu reajo a isso? E como que eu vejo, identifico na minha família pessoas com traços monárquicos do grupo que eu fiz parte. Será que eu já encontrei com ela lá naquela época? Sim. Será que é desse passado? Será que não é? Será que só tem a mesma afinidade? Enfim, são coisas que a gente pode... É o sociograma da nossa família. Isso. Que pode também fazer com que a gente vá chegando no parasociograma. Exatamente. Por meio também das amizades, aquilo que a gente já falou antes. Exato. Pessoal, então fica o convite para vocês virem participar do curso Balanço Existencial, que será, deixa eu ver aqui, de 6 a 9 de fevereiro, agora de 2016, no próximo mês, com a temática Mudanças Evolutivas. Nós, então, teremos a professora Fabiana Carvalho, será uma das palestrantes desse balanço existencial, com o tema Princípio da Restauração Evolutiva, um estudo de caso. Hoje foi apenas uma amostra aqui a respeito do que ela vai falar no curso Balanço Existencial. Ela vai expor todo o estudo de caso dela, com fotos, com fatos, com muitas mais informações do que hoje é mais assim para despertar em vocês o interesse para participar, para vir até Foz do Iguaçu, participar do curso e a partir dessa casuística, desse estudo de caso, de cada um dos professores, ampliar o entendimento aí de vocês, da perspectiva do autoconhecimento de vocês, para que consigam também fazer algumas identificações a respeito de vocês para ampliar aí o processo evolutivo, identificar o público assistencial, enfim, todo esse processo. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a professora Fabiana. Do contrário, vamos encerrar a nossa apresentação da web.
Valdemar está digitando, então... Não tem nenhuma certo. questão. Guilherme, mais algum questionamento ou alguma colocação, Guilherme? Ok, então. Ok. Fica o convite, se vocês puderem, podem divulgar aí para o pessoal. Não sei o Guilherme de qual cidade, o Valdemar é de Curitiba. Nós enviamos o folder para todas as unidades do IPC, fazendo o convite para que vocês possam participar. É sempre um evento muito grande e marcante dentro da Apex, o curso Balanço Existencial, que ocorre na época do Carnaval, aqui em Foz do Iguaçu. A Alemanha? Tá distante, hein, Guilherme? Legal que você está podendo acompanhar online aí. Muito legal. Quem sabe se programa para o próximo ano, hein? Porque Balanço Existencial tem todos os anos aí, Guilherme. Isso aí. Tá certo, então nós agradecemos a presença de vocês e até uma próxima web na semana que vem, no sábado. E também nós vamos entrevistar o professor Maximiliano Raimann, que vai falar sobre sinergismo, auto-recins, auto-gescons, a questão da superação da síndrome do ostracismo, em busca do autodomínio emocional e grafo-consciência-terapia aplicada ao caso pessoal. Então fica o convite para vocês, para a semana que vem, participar da webconference então, com o professor Maximiliano Raimann. E hoje, então, muito obrigado. E o professor Will botou um recadinho aqui que a Apex realiza cursos na Alemanha, Guilherme. Nós temos um voluntário lá, que foi daqui de Foz para lá, está residindo na Alemanha, e alguns outros voluntários da Alemanha também participando. Você pode sinalizar aqui que a gente envia o contato do voluntário para você, caso você tenha interesse em participar. A gente faz cursos lá e palestras também, aí na Alemanha mesmo. Saiu? Tá negativo. Tá certo, então. Muito obrigada e um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.